Já iniciei a gravação. Eu vou fazer então podemos... uma... a professora aceita gravar, professora? Sim, Sim? tranquilo. Okay. Então, tá Obrigado, Tânia. Obrigada. Tânia, então pode fazer a abertura aí, por favor. Sim, eu vou fazer uma apresentação. Primeiro, eu agradeço a professora, né, ter aceitado o convite para participar conosco, fazer a sua fala no nosso grupo de pesquisa, né, aqui no Por Libras. É sempre muito bom ouvi-la, né? Suas pesquisas assim têm uma repercussão, isso é uma referência, né, de pesquisadora para nós também nessa área que a professora já está há tanto tempo, né? Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o trabalho que a professora Maria Cristina desenvolve. A professora Maria Cristina foi graduada em Letras, mestrado em Linguística, atuou de 1968 a 2022 como linguista da Escola de Educação Básica de Surdos do Instituto Educacional de São Paulo, do IESP, né, da Divisão de Educação e Reabilitação da ERDIC, da PUC, né, de São Paulo, e de 1969 a agosto de 2023 como professora da PUC de São Paulo. Em 2002, criou um grupo de pesquisa, Linguagem e Surdez, que é cadastrado também no CNPq, da qual foi líder até outubro de 2023. Então, professora, é assim, um imenso prazer tê-la conosco e queremos muito ouvir, né, e aprender mais uma vez contigo sobre esse tema que envolve a leitura, né, dos aprendizes surdos. Então, acho que a professora tem toda essa, né, o tempo de meia hora, 40 minutos para falar, e depois a gente faz algumas conversas, abre também para perguntas, né? Aí o pessoal pode abrir a câmera, pode fazer perguntas no chat. Então, a gente vai fazer uma conversa posterior à sua fala. Professora, muitíssimo obrigada mais uma vez. Eu que agradeço muito o convite a você, Tânia, ao professor Jorge, ao grupo de estudo e pesquisas por Libras, né? E eu esqueci de pôr na minha apresentação, e agora quando você leu é que eu me dei conta, que eu fiz doutorado na Unicamp em Linguística. Eu pus o mestrado e não pus o doutorado, mas é só isso. E eu deixei de trabalhar este ano, né? Agora estou aposentada. Bom, eu fiz um recorte do tema, né, de leitura, que era o que eu tinha me proposto a falar, mas esse recorte eu considerei o fato de que o grupo se interessa mais por Libras, né? Então, eu vou fazendo uma relação, na medida, tenho que dar uma visão geral, mas Libras vai estar presente o tempo todo da minha palestra, tá? Uma vez que é a primeira língua dos surdos, então vai estar o tempo todo presente, tá bom? Pode passar o primeiro slide, por favor. Bom, então quando a gente fala em ensino-aprendizagem de qualquer língua, sejam línguas orais ou língua de sinais, a gente tem que considerar que a forma de ensinar, né, e de aprender está submetida a uma concepção de língua. Isso é fundamental para a gente entender, para a gente organizar o nosso ensino e para a gente entender como o aluno aprende. Então, vou explicar melhor, né? Por muitos anos, o ensino de língua, o ensino de português, de inglês, espanhol, etc., se baseava numa concepção de língua como código. Então, se é um código, eu tenho que aprender e ensinar ao meu aluno esse código, né? E qual é esse código, se tratando de uma língua? São as regras. Então, o pressuposto era de que, sabendo as regras da língua, o aluno aprende a língua, o que não é verdade. A gente sabe que
Às vezes a gente sabe muito bem a gramática e não consegue fazer uma frase, né? Nessa concepção de língua como código, então, geralmente o professor ensinava as categorias gramaticais. No caso dos surdos, ele usava o que a gente chama de, o modelo mais conhecido é a chave de Fitzgerald, em que você dá o sujeito, o verbo e o objeto e vai substituindo. Então, por substituição, você substitui o sujeito, depois aí você mantém. Maria gosta de sorvete. João gosta de sorvete. O papagaio gosta de sorvete. Mamãe gosta de sorvete. Depois você muda o sorvete. Maria gosta de boneca. Maria gosta de bola. Maria gosta... E assim você vai. E a ideia é que, memorizando essas estruturas, o aluno vai generalizar. Essa concepção vigorou até os anos 80, quando as ideias de Vygotsky e de Bakhtin deram origem a uma outra concepção, a concepção de língua como atividade discursiva. Então, nessa concepção, a língua não está pronta, não é um conjunto de código. Sim, ela tem as regras, tá? Mas essas regras vão se atualizando no discurso, no diálogo. O discurso concebido como algo que fecha uma ideia. O discurso pode ser oral, pode ser escrito, pode ser em língua de sinais, né? Então, o foco não são as palavras, mas o texto, o discurso. Na escrita é o texto. Então, a meta é o uso da língua. Isso está nos parâmetros curriculares de língua portuguesa, né, para o ouvinte. Então, o que eu falo em relação aos surdos não é nada diferente do que se pensa em relação ao ouvinte, o princípio, né? Então, o objetivo do ensino da língua portuguesa é o uso. As regras, o nosso aluno vai aprendendo depois, tá? Não há uma preocupação com memorização de regras. No uso, ele vai descobrindo como essa língua funciona e ele vai aprendendo as regras. Geraldi, próximo, por favor. E, já sei, eu mudei agora, uns 10 minutos antes de começar a palestra. Passa o próximo, por favor. Depois eu volto. Outro. Aí. Nessa concepção, né, de língua como atividade discursiva, o professor deixa de ocupar o papel principal no processo de ensino-aprendizagem, né? O papel de detentor do conhecimento, para assumir o papel de parceiro, ajudando cada aluno a progredir no processo de aprendizagem. Explicando em outras palavras, né? Na concepção anterior de língua como código, quem conhecia o código é o professor. Então, é o professor que vai ensinar o aluno. E ele, então, pode criar estratégias sempre pensando em ensinar as regras para o aluno. O objetivo é que o aluno aprenda as regras. Agora, o professor não é mais o detentor do conhecimento. Ele é um parceiro, ele é a pessoa que sabe mais, com certeza. Mas, por saber mais, o foco dele não é ficar corrigindo o estudante visando uma adequação morfossintática, por exemplo, né? Mas é ser um interlocutor, um mediador entre o texto e a aprendizagem. Então, é ele que sabe, é ele que vai
possibilitar ao aluno interagir com o texto, né, e sem se preocupar com o ensino das regras, no primeiro momento. Né? Então, a prioridade do professor deve ser, inicialmente, o uso da língua. Isso eu já falei. A gramática é trabalhada não com o objetivo de que os alunos memorizem as regras, mas como ferramenta para que compreendam o funcionamento da língua. Então, explicando, né, em outras palavras, o aluno fala... deixa eu pensar numa frase aqui. Me quer, né? Mim quer tal coisa. Não é essa frase, mas eu não estou conseguindo agora lembrar de outra. Então, o professor vai mostrar, tanto na língua de sinais, né, como essa concepção se estende a qualquer língua, ele vai mostrar como funciona na língua portuguesa ou na língua de sinais, tá? Mas ele não vai dizer está errado, né? Ele não vai pedir para o aluno decorar a regra, ele não vai ensinar a regra. Olha, pronome oblíquo não começa a frase, né? Mim não é nunca sujeito. Ele não vai fazer isso. Ele vai mostrar o funcionamento e assim o aluno vai aprendendo. Tá? Uma vez que os alunos entendam o funcionamento da língua portuguesa, aí sim o professor poderá sistematizar a gramática, mas sempre a partir do texto, de forma contextualizada, nunca solta. Próximo, por favor. Agora volta. Desculpa, agora tem que voltar. Aí. E quando a gente fala em ensino de língua para alunos surdos, a gente tem que considerar também que, além da concepção de língua, nós temos que considerar que, após a aprovação da Lei 10.436, em 2002, que foi regulamentada pelo Decreto 5626, em 2005, a abordagem de ensino dos surdos passou a ser bilíngue, o que significa que a língua de sinais é a primeira língua, né? E a língua portuguesa, na modalidade escrita, preferencialmente, é a segunda língua. Bom, se a língua de sinais é a primeira língua, a gente espera ou gostaria que os alunos surdos aprendessem desde pequenininhos, na interação, preferencialmente com surdos, porque dessa forma eles vão adquirir não só a língua de sinais, mas também a cultura surda, e vão construir uma identidade de surdo como capaz. Tá? Claro que os ouvintes devem usar a língua de sinais com as crianças também, mas eu considero que o melhor interlocutor para criança pequena é o surdo. Na verdade, não é só para criança pequena. Se a gente quer aprender língua de sinais, a gente tem que ter interação com os surdos. Agora sim, agora deixa eu ver como eu mudei um pouquinho. Pode passar, por favor. Agora tem que passar 2 slides. Aí, aqui, pode deixar. A aquisição da língua de sinais vai permitir que as crianças surdas vivenciem com os adultos sinalizadores todas as experiências que as crianças ouvintes também têm, né? Contação de história, leitura de bilhete, ou escrita de bilhete, ou leitura de placa, todas essas atividades que, para as crianças ouvintes,
são realizadas desde pequenininhas. As mães de crianças ouvintes começam a contar história com base no livro desde que a criança tem 1 ano e pouco. E para os surdos, muitas vezes, eles chegam na escola sem conhecimento das histórias, sem vivência de livro, né? Então, é importante que, por meio da língua de sinais, as crianças surdas tenham a mesma vivência que os ouvintes têm na língua oral. Os conhecimentos adquiridos na língua de sinais servem de base para que os estudantes surdos tenham acesso aos conteúdos de língua portuguesa. Aqui tem 2 aspectos a considerar. Uma é, assim como os ouvintes que têm a língua portuguesa como primeira língua e se baseiam nela no aprendizado de outras línguas, os surdos devem recorrer ao seu conhecimento de língua de sinais no aprendizado da língua portuguesa. O outro aspecto que tem sido bastante valorizado, principalmente pela Sueli Fernandes, mas também pela Cristina Lacerda e Ana Cláudia Lodi, é que os educadores devem ter domínio das 2 línguas, de modo que ele possa mostrar para os alunos, ele pode aproximar as 2 línguas, mostrando semelhanças e diferenças. Então, é importante que o professor que vai dar a língua portuguesa saiba a língua de sinais, e é importante também que o professor de língua de sinais saiba o funcionamento da língua portuguesa. Principalmente se os alunos forem ouvintes, porque daí ele vai saber que os alunos transitam em outra língua, né, que não é a língua de sinais. Próximo, por favor. Agora vai pular 2. Pode pular. Aqui. Pronto. Como eu tinha só meia hora, eu fui fazendo um resumão. Então, na concepção de língua como atividade discursiva, a leitura não se caracteriza como decodificação de letra por letra, palavra por palavra, mas implica compreensão. É claro que, quando a gente lê, a gente decodifica. As crianças, quando estão aprendendo a ler, elas decodificam muito. E, muitas vezes, não conseguem entender o que leem. Tá? Então, a decodificação, ela faz parte do processo, mas ela não é o processo, ela não responde sozinha. Não adianta eu ficar decodificando, porque eu não vou entender o texto. A decodificação serve, num primeiro momento, para eu acessar o conhecimento. Mas o objetivo é que o aluno consiga atribuir sentido àquilo que ele lê. Não basta decodificar, ele precisa atribuir sentido, né? Que, segundo os autores, e eu vou me basear na Isabel Soler, na Fulgêncio Liberato e na Angela Kleiman, que são pesquisadoras da leitura em ouvintes, tá? E a gente vai, então, fazendo a comparação e pensando nos alunos surdos. Tá? Então, a compreensão da leitura passa a ser vista como uma atividade interativa de produção de sentidos, que se realiza com base nos elementos linguísticos presentes no texto, que para Fulgêncio Liberato são os elementos visuais, né? Mas também num conjunto de saberes que não estão presentes naquele texto, que a Fulgêncio Liberato chamam de elementos não visuais, que é o conhecimento prévio. Então, para que eu entenda o que eu
estou lendo, eu preciso, além de conhecimento da língua, né, dos elementos da língua, eu preciso ter o conhecimento sobre o assunto. Eu tenho que ter conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo a gente adquire no dia a dia, na vida, e adquire nas leituras, nas conversas. E é um aspecto que, para os alunos surdos, muitas vezes está prejudicado pela falta da língua de sinais. Então, é comum que falte conhecimento de mundo para os alunos surdos no processo inicial, né? Mas que isso vai sendo superado. Próximo, por favor. Fulgêncio e Liberato afirmam que, diante de um texto, o leitor não decodifica cada símbolo presente ou interpreta cada palavra. Ele busca pistas. Sua atenção dirige-se para a busca de um sentido, e nessa função ele opera com conhecimento prévio. Conhecimento prévio envolve conhecimento de mundo, de língua e de texto. É o conhecimento anterior sobre a língua e sobre o mundo que permite ao leitor fazer previsões e inferências, bem como reduzir o número de palavras viáveis em cada contexto e prever o significado, prescindindo da decodificação de cada elemento individual do texto. Então, vamos entender isso melhor, né? A leitura, ela consiste num processo contínuo de previsão e inferência. Então, eu começo a ler, aí eu vou prevendo qual é a ideia que vem depois, quais são as construções, tudo isso eu vou fazendo enquanto eu leio. Como eu disse, eu posso decodificar, mas isso tem que me levar a um sentido. Eu não preciso entender, é interessante, eu tive uma orientanda que chegou para mim, ela queria saber como os surdos leem. E eu perguntei para ela, e como o ouvinte lê? Ela falou, a gente entende as palavras. A gente não entende todas as palavras. Quando a gente lê, a gente não entende todas as palavras. A gente se apoia no conhecimento que nós temos do assunto e no conhecimento de mundo que nós temos e no conhecimento de texto. Próximo. Aqui tem um outro aspecto que é bastante discutido também quando a gente fala de alunos surdos, que por muito tempo o foco esteve no vocabulário, justamente porque a concepção de língua era de código, então a gente ensinava as sílabas, depois as palavras, e essas palavras se combinavam em frases e as frases chegavam ao texto, né? Na concepção de língua como atividade discursiva, o foco não é a palavra, mas é importante que a gente saiba que o vocabulário é importante, a gente tem que trabalhar o vocabulário, né? Ampliar o vocabulário dos nossos alunos, porque quanto maior for o vocabulário, mais chances o aluno tem de fazer previsões e inferências, né? E com isso, mais chance ele tem de compreender o texto. As autoras, né, Fulgêncio e Liberato, elas lembram que, se o texto contém poucas palavras desconhecidas, é possível ao leitor inferir o significado dessas palavras a partir de pistas fornecidas pelo contexto linguístico e pelo seu conhecimento prévio. Aí eu volto a lembrar que a gente não entende todas as palavras, mas que o contexto e o conhecimento que eu tenho do assunto vão suprindo. Mas,
quanto menor for o meu vocabulário, mais difícil vai ser para eu fazer as previsões e a inferência. Tá? Então, se o número de palavras desconhecidas é muito grande, a possibilidade de inferir o significado é bloqueada, levando à incompreensão total do texto. A Isabel Soler, ela chama atenção para a motivação. E eu penso que, quando a gente fala de alunos surdos, a motivação, pensando, né, que pelo fato deles não ouvirem, eles não têm o acesso à língua portuguesa como nós temos, né, nós ouvintes, e com isso todo o conhecimento de língua portuguesa fica prejudicado. Se o texto for muito difícil, qual é a motivação que o aluno surdo tem para ler? Ele não tem motivação e ele vai dizer, eu não sei. Muitas vezes ele nem tenta, né? Porque aquilo, faltam muitas palavras, falta muito conhecimento. Próximo, por favor. Próximo slide. Eu cortei porque agora a gente entra na questão do professor, né? Soler e Kleiman atribuem ao professor a tarefa de propiciar conhecimento prévio, para que os alunos tenham condições de entender o que leem. Cabe também a ele ensinar a fazer uso desse conhecimento, ajudando os alunos a fazerem previsões, construindo suportes para o enriquecimento dessas predições e mobilizando o conhecimento do aluno sobre o assunto. Para Fulgencio e Liberato, essa capacidade é importante. Eu falei tão rápido do vocabulário, mas eu não enfatizei que o contexto é fundamental para a compreensão, às vezes, de alguma palavra, né, ou das palavras. Né? Então, Fulgencio e Liberato defendem que a capacidade para perceber a função do contexto linguístico pode começar a ser desenvolvida desde os primeiros anos de escolaridade, por meio de textos curtos, apoiados em figuras, onde haverá poucas dificuldades para o aluno entender. À medida que os alunos vão ampliando o seu conhecimento, o vocabulário, o conhecimento de língua, aí cabe ao professor passar para textos mais complexos. Mas sempre lembrando que é importante ampliar bastante o conhecimento do aluno sobre aquele tema. Né? Fulgencio e Liberato sugere que o professor ensine o aluno a analisar o contexto na procura de pistas, o que implica ensinar a fazer uma leitura não linear, ou seja, a continuar a leitura mesmo que a gente não entenda uma palavra, e voltar no texto para verificar se agora a compreensão ficou melhor. Eu vou e volto. Eu lembrei agora que quando a gente está trabalhando com alunos surdos, a leitura em língua portuguesa não é boa, né? Porque a ordem da língua de sinais não é a ordem da língua portuguesa necessariamente. Às vezes até é, mas muitas das vezes não é. Então, quando se fala em leitura linear, aqui nesse contexto, né, de crianças ouvintes, é ir seguindo mesmo que a gente não entenda alguma palavra. Mas as crianças surdas é ler
buscando pistas, né, com base no conhecimento prévio e conhecimento de língua, etc., mas tentando entender na língua de sinais. Então, a gente não pede leitura oral, não deveria, né, pedir leitura oral. Hoje, nem para os ouvintes se sugere que se peça leitura oral, porque a preocupação é em ler bonito, em ler certinho, e o aluno não entende o que está lendo. Para os alunos surdos, se pedir para ele ler o texto em português, ele vai fazer a leitura linear. Aí a possibilidade dele entender é menor. Ele tem que entender com base na língua de sinais. Tá? Isso não está escrito aqui, mas eu lembrei de falar. Como sugestão para trabalhar a inferência lexical, as autoras recomendam que o professor faça uma análise cuidadosa do vocabulário do texto antes de dar para os alunos, para que ele selecione as palavras que o aluno já conhece, ou selecione as palavras que o aluno desconhece também, aquelas que podem ser inferidas pelo contexto e aquelas que não podem ser inferidas pelo contexto. E a Isabel Solé sugere que essas palavras que não podem ser inferidas pelo contexto sejam dadas antes, sejam explicadas antes, de forma que quando o aluno vai ler, ele não tenha que ficar interrompendo para ficar perguntando o significado de cada palavra. Tá? Próximo. Eu já falei um pouco, mas vou seguir aqui o esquema. Então, nos primeiros anos do ensino fundamental, a elaboração de previsões sobre uma história, por exemplo, pode se dar a partir das ilustrações, o que geralmente desperta o interesse das crianças. À medida que avançam no processo de compreensão da leitura, os alunos podem se basear em índices textuais, como títulos, cabeçalhos, ilustrações, que permitem entrever o conteúdo do texto. A intervenção do professor no processo de aprendizagem de leitura, segundo Fulgêncio Liberato, deve interferir no processo de aprendizagem de forma a permitir ao aluno, acho que a frase ficou mal feita, segundo Fulgêncio Liberato, o professor deve interferir no processo de aprendizado de forma a permitir ao aluno a aquisição gradativa das habilidades necessárias à leitura, não por meio de exercícios artificiais, mas do confronto natural com textos legíveis, isto é, com a apresentação ao aluno de textos com níveis de dificuldade que aumentam à medida que ele se torna mais hábil. Isso diz respeito não só à forma linguística, mas também à organização das unidades de conteúdo. Acho que está dito. Próximo, por favor. Tenho pouco tempo, não posso ficar repetindo. Para auxiliar na compreensão da leitura, Solé recomenda algumas estratégias que o professor pode usar para ajudar o aluno. Ela divide as estratégias em antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Vou falar rapidinho. Fechou aqui. Pronto. Antes da leitura, Solé sugere que o professor atualize o conhecimento prévio dos alunos sobre o texto, que a gente costuma chamar de resgate do conhecimento prévio. Então, o professor pode fazer um resumo daquela história, daquele texto, né? Uma outra estratégia é
ajudar os alunos a prestar atenção a determinados aspectos do texto, né, que podem ativar seu conhecimento prévio, como as ilustrações, os títulos, os subtítulos, as enumerações, introduções, resumo. Então, tudo isso com o objetivo de ampliar o conhecimento e possibilitar uma compreensão melhor daquele texto. É importante que eu chamo a atenção aqui para textos legíveis e textos autênticos, porque durante muito tempo houve uma prática na educação de surdos de se adaptar ao texto. Então, partindo do princípio de que eles tinham dificuldade, os textos eram recortados, as frases eram simplificadas, o vocabulário era simplificado, né, de forma que os alunos tinham cada vez mais dificuldade de ler, porque eles conseguiam ler aquele texto adaptado, facilitado. E aqui a ideia da facilitação acaba apontando para uma incompetência. Eu facilito porque o meu aluno não entende. E daí ele vai continuar com dificuldade. Próximo. Durante a leitura, a Solé sugere que o professor promova atividades de leitura compartilhada. Os alunos podem ler com os colegas, mas também é importante que o professor leia junto com os alunos, de forma que os alunos vão percebendo as estratégias que o professor usa, e ele deve deixar claro, né, essas estratégias, para, de certa forma, ele ensina os alunos como ele faz. Então, deixa eu ver, essa palavra eu não conheço, mas vamos ver aqui no contexto. Nesse contexto, essa palavra parece... O que vocês acham que essa palavra significa aqui? E assim ele vai, junto com o aluno, com os alunos, ele vai mostrando, vai ensinando os alunos a fazerem as previsões, as inferências, e também vai ajudando o aluno a construir a sua própria compreensão. Além de possibilitar, né, que os alunos vejam o professor ler e como o professor faz as estratégias, a leitura compartilhada permite também ao professor observar os alunos lendo e oferecer os desafios e apoios necessários para que eles avancem no processo. Depois da leitura, a Solé sugere que o professor incentive os alunos a retomarem algumas das atividades trabalhadas durante a leitura, tais como identificação da ideia principal, elaboração de resumo, formulação de perguntas e de respostas, né? Assim como se faz para os alunos ouvintes, o professor tem papel fundamental na compreensão da leitura pelos alunos surdos. Por meio da língua brasileira de sinais, ele deve motivar os alunos para a leitura. E, para isso, deve selecionar textos interessantes e de boa qualidade, não textos simplificados. Textos interessantes para o aluno, tá? Não é para a gente. Próximo, que já é o último. Assim como para os alunos ouvintes, o professor tem papel fundamental na compreensão da leitura pelos alunos surdos. Por meio da língua brasileira de sinais, ele deve motivar os alunos para a leitura e para isso... eu repeti, desculpa. Cabe ao professor dosar o grau de complexidade do texto, de modo que seja possível aos alunos surdos lerem sozinhos, ou com a ajuda de um leitor mais proficiente. Assim como o Fulgêncio Liberato propõe para os alunos ouvintes, também para os surdos deve haver uma preocupação com o aumento do vocabulário,
mas de forma dosada, evitando o acúmulo de palavras desconhecidas, o que pode acarretar, além da diminuição na velocidade da leitura, a desmotivação. Além da dificuldade na compreensão da leitura, a desmotivação, tá certo. Cabe ao professor também ajudar os alunos a lerem com diferentes objetivos. A Isabel Solé, ela diferencia os objetivos de leitura. E a gente sabe que existe uma diferença em ler um folheto que me ensina a mexer no forno de micro-ondas, por exemplo, ler para estudar, ler por prazer, né? Então, de acordo com o objetivo, eu direciono a minha leitura. E o professor deve estimular os alunos a lerem com diferentes objetivos. O objetivo final que a gente espera é a leitura por prazer, né? Cabe ao professor também, já falei. Cabe ao professor também ajudar os alunos a lerem com diferentes objetivos, a ampliarem seu conhecimento prévio e a orientá-los a usar esse conhecimento na compreensão do texto. É papel do professor de surdos fornecer as pistas necessárias para que os alunos possam fazer predições sobre o texto. Cabe também a ele analisar cuidadosamente o vocabulário do texto a fim de determinar que palavras, provavelmente desconhecidas pelo aluno, podem ser compreendidas a partir do contexto e quais não podem, e por isso devem ser explicadas. Aqui, essa foi a preparação, foi o texto que eu preparei. Agora eu estou aberta às perguntas, o que vocês quiserem falar. Sei que eu falei meio rápido, né? E, como professora, a gente acaba repetindo um pouco as ideias. Eu evitei ler o texto, né, para não ficar uma apresentação muito cansativa, mas às vezes me atrapalhei um pouco. Obrigada. Obrigado, professora. Dani, você pode entrar, por gentileza? Professora, a gente agradece, né? Então a gente agradece e também deixamos livres para as perguntas. Se o surdo quiser abrir a câmera, pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Nós temos uma pergunta do João Paulo, né? E ele fala que utilizar vídeos, jogos eletrônicos podem ajudar na compreensão da leitura de textos e aprendizagem da Libras nos anos iniciais? Sim, sim. A gente sabe que, para os surdos, tudo que é visual, e não é só para os surdos, não, para os ouvintes também é, tá? Tudo que é visual é mais interessante, né? E é muito mais agradável você ler um texto ou assistir um vídeo ou usar uma tecnologia visual, sem dúvida. E é bom tanto para aprendizado da língua de sinais quanto para a língua portuguesa. Quanto mais nós usarmos os recursos visuais com os alunos surdos, melhor, uma vez que eles desenvolvem, eles não nascem, né, mas desenvolvem ao longo da vida a percepção visual. Está provado que a percepção visual dos alunos surdos é mais desenvolvida do que dos ouvintes, né? Então, nós temos que explorar, sim. Agora, sempre cuidando para não pedir mais do que eles podem dar, mas também não pedir tão pouco, né? Cabe ao professor analisar o tempo todo o que ele pode pedir para fazer o aluno avançar, mas não bloqueá-lo, porque se eu começar a pedir coisa muito difícil, eu desmotivo o aluno. Então, a tarefa é dura, é uma difícil, mas
a gente vai fazendo na interação com os alunos, a gente vai chegando ao caminho. Mas pode fazer sim, pode usar todos os recursos visuais que você quiser. Então, professora, tem outra, né? Do Carlos Jacinto. Obrigado pela discussão, professora. No caso dos alunos surdos, adulto que não tem uma boa atitude linguística com a língua com o português, né? Teria alguma sugestão ou forma de motivá-los a... Obrigado, Dani. Então, vou só refazer novamente a pergunta, tá? Obrigado pela discussão, professora. No caso dos surdos adultos que não possuem uma boa atitude linguística com a língua portuguesa, teria alguma sugestão de forma de motivá-los e desconstruir uma possível visão ou experiência negativa com essa língua? Professora, a minha pergunta que eu iria fazer é muito parecida com essa, né? Essa semana nós tivemos uma oficina para trabalhar com professores da universidade e grande parte deles comentaram sobre essa situação da dificuldade dos alunos, né, em relação aos textos acadêmicos. Então, só complementando, se a professora poderia falar um pouquinho melhor sobre como a gente pode possibilitar isso, né? Até a Adriana, que fez o convite para que nós fôssemos falar sobre isso, ela está presente, então acho que seria interessante a gente contribuir e também devolver para ela uma respostas que a gente ficou um pouco em dívida em relação a isso. Então, quando a gente viu o título da sua apresentação, a gente ficou bem feliz, né? Porque nós vamos poder discutir um pouco mais sobre isso. Ótimo. Olha, a questão dos alunos mais velhos, né, que tiveram pouca possibilidade de aprender língua de sinais cedo, a gente sabe que isso é muito comum, né? Principalmente se a gente lembrar que a língua de sinais entrou na educação de surdos aqui no Brasil já no início dos anos 2000, né? Então, os alunos que frequentaram a escola antes foram expostos ao oralismo. E o resultado foi um empobrecimento enorme em relação à língua portuguesa pela falta da língua de sinais, né? Então, a minha sugestão, né, que não é uma sugestão, é quase que um conselho, né, é que se retome o processo, sim, assim como a gente faz com as crianças menores, né, que a gente primeiro explora o texto em língua de sinais, depois vai para a língua portuguesa, seleciona as palavras que são mais difíceis ou que não podem ser entendidas com base no contexto, né? A gente faz a mesma coisa. A diferença é que a gente tem que descobrir qual é o interesse dos alunos. Eu tive uma experiência boa na escola de surdos onde eu trabalhei, com leitura de jornal com adolescentes, né? Por quê? Jornal é atual, né? Eles veem na televisão, eles veem as coisas, muitas vezes eles não entendem, mas eles estão vendo. Então, fazer todo um trabalho, primeiro com a língua de sinais e inserindo, como eu falei aí na minha apresentação, mostrando para eles essa imagem que acompanha a notícia. O que essa imagem diz? Né? O que será que a notícia trata? Aí você pega o título, né? A manchete, depois você pega o lead, né? Os menores. E vamos trabalhando isso. É lento, é bem lento, tá? Até chegar no texto acadêmico vai aí um tempo bastante grande, né? Mas a preocupação deve ser em que os alunos avancem e que eles se sintam capazes, porque esses alunos mais velhos, eles já incorporaram
uma imagem deles como incapazes, incompetentes. Eles já falam, eu não sei, é difícil. Né? É difícil, é a palavra que você mais ouve, né? Ouvir. Né? É difícil, é difícil, é difícil. Sim, é difícil, mas tem caminhos. E a gente vai devagarzinho, demora mais, mas, infelizmente, é muito comum ainda que os alunos surdos cheguem ao ensino médio, ao ensino superior, com uma lacuna enorme. Daí a Principalmente gente tem que trabalhar. Sim, pode falar, prof, desculpa. Não, daí tem que contar mesmo com o professor dar outras leituras, apresentar para o intérprete antes o texto para que o intérprete possa ajudar, possa. É um trabalho conjunto. Né? E principalmente enquanto eu acho que enquanto o aluno está na escola, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, há um trabalho ali muito de orientação, o professor está muito próximo, né? E entende-se de que quando ele chega na graduação, ele já tem uma certa autonomia, principalmente em relação às suas produções, né? E não tem como fazer uma produção sem antes ter uma leitura. Então, tendo essas dificuldades nesse processo de compreensão da leitura, vai ter, consequentemente, vai ter essa dificuldade também na produção escrita, né? Na universidade, eu vejo que o desafio grande, né, é fazer com que o professor se sinta professor daquele aluno surdo também, porque ele dá aula para os alunos ouvintes, e o aluno surdo fica ali com o intérprete. Né? E, no fim, o intérprete vira o professor, né? Ele fica ali e eu acho que um dos desafios, um dos maiores desafios que a gente tem é fazer essa dobradinha do professor com o intérprete, que ele veja o intérprete como alguém que não vai substituí-lo, mas vai colaborar. Né? E o aluno surdo como um aluno dele, ele é responsável pelo aluno surdo. Então, às vezes, a gente ouve muito, né? Mas ele não está entendendo nada. Se ele não está entendendo nada, cabe ao professor arrumar uma estratégia, ou contar com o intérprete, ou dar leituras anteriores, porque muitas vezes eles chegam sem leitura, então fazer leitura, mostrar, dar outros materiais, na primeira pergunta, né, que foi falado sobre os recursos visuais. Então, propor vídeo, propor outras atividades que ajudem. Acaba sendo um trabalho bem interessante, né? Mas muitas vezes o professor não, até por dificuldade, né, de saber como faz, ele acaba delegando ao intérprete o papel, né? Que a gente não deveria permitir. Exatamente. Eu trabalho como intérprete, a gente tem um pouco observa um pouco em relação a essa dependência, né, e essa troca de responsabilidade, né, passar para o intérprete uma responsabilidade que não é dele, né, nesse processo. Então, essa construção como a professora disse, é uma dobradinha e é um trabalho em conjunto, né, que o professor, juntamente com o intérprete, porque pelo que nós conhecemos, todos os intérpretes estão ali, né? Então, não tem quem não conheça mais da realidade do surdo do que muitas vezes o próprio profissional, porque além de tudo, a gente está trabalhando com. Se for um surdo ou for 5 surdos, cada um deles vai ter uma especificidade, principalmente linguística, formas de se expressar de uma forma de, né, cada um com o seu repertório, né? Então, o intérprete também pode passar essas informações e ter um trabalho em conjunto, né? Agora,
É importante que é importante que o aluno surdo ele se sinta livre para fazer perguntas. Ele não deve fazer perguntas só para o intérprete. Não é o intérprete que vai fazer a pergunta para o professor, é o aluno. Então, mostrar para o aluno também que, se ele não está entendendo, professor, não estou entendendo, né? Porque também essa ideia, essa imagem que ele tem de ele que é burro, é ele que não sabe, muitas vezes impede que ele pergunte. E o professor tem que explicar, né? Porque uma coisa que eu dei aula numa turma da pedagogia que formava professores para surdos, e na turma eram 12 alunos, 6 surdos e 6 ouvintes. Né? E foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente percebeu que os ouvintes aproveitavam muito dessas perguntas dos surdos, as dificuldades. Muitas vezes o ouvinte também não está entendendo, né? Mas ele não fala. Exato. E o surdo piorou. Né? Então, a gente tem sim que, às vezes, fazer. Às vezes, não, eu acho que cabe ao professor prestar atenção nisso. Né? Para nós, o que interessa é o aluno surdo, mas muitas vezes o ouvinte aproveita muito com as estratégias que o professor tem que usar com o aluno surdo. Com certeza. Professora, temos mais uma pergunta da professora André, ela também faz parte do nosso grupo de pesquisa, né? Sim. E ela perguntou se tem diferença entre o intérprete de Libras e o intérprete pedagógico. Se há uma diferença entre essas duas figuras, né? Na verdade, aqui em São Paulo, o termo é professor interlocutor, docente interlocutor, não é professor, é docente interlocutor. E eu faço um trabalho, dou assessoria a uma escola onde tem docentes interlocutores. É uma escola para ouvintes, né? E tem alunos surdos incluídos. O docente interlocutor, ele tem o papel de interpretar, né? Mas ele também tem, pelo menos a minha experiência, tá? Ele tem momentos em que ele vai trabalhar com o aluno. Ele não é só. Primeiro, que ele não é intérprete. Não é intérprete. Aqui em São Paulo se exige um número muito reduzido de horas de língua de sinais para ser docente interlocutor, mas tudo bem, na prática ele é um intérprete. Mas ele é um docente, então ele tem sim a tarefa de ensinar, ajudar o aluno ali, né, na tarefa, na sala de aula, e, quando possível, atender o aluno fora da sala de aula também. Tá? Então, é essa a diferença. Eu acho que vai também um pouco da legislação de cada tipo de concurso, às vezes também editais, né? Então tem essas outras maneiras, né, de representação, principalmente se a gente for correlacionar a ação do. Eu até fico um pouco preocupado quando eu ouço que é intérprete na educação infantil, né? Ou intérprete nas séries iniciais do fundamental. Como que vai ser feito isso? Se a gente sabe, né, que o surdo, às vezes, o momento que ele está construindo o repertório linguístico dele é exatamente nesse momento que ele está na escola, porque ele já nasceu de uma família de ouvinte que às vezes não teve contato com a língua de sinais. Aí eu fico até meio assustado também em relação a isso, né? E daí a Aline, ela comenta que qual seria a formação para estes profissionais? Eles são de pedagogia, são pedagogos, né? E sabem Libras. E eu vou aproveitar o que você já tinha falado antes, para te dizer que a legislação sobre o docente interlocutor, ela praticamente não existe.
aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter contato com a Secretaria de Educação na época em que foi instituído o docente interlocutor. Então, eu lembro de ter visto, sim, uma resolução, mas é um parágrafo, assim. O docente interlocutor é um pedagogo que tem conhecimento de Libras e cabe a ele intermediar, né, essa relação do professor com o aluno surdo e ajudando o aluno ali na sala de aula mesmo. Agora, jamais substitui o professor, que esse é um problema também. Perfeito, professora. Vamos só ver se alguém tem mais alguma pergunta. Os surdos querem abrir a câmera para fazer alguma pergunta, solicitar alguma orientação da professora, aproveitar este momento tão importante. Só para reforçar também, professora, quero pedir licença para informar a todos que o link, né, para a certificação está disponível já no chat, então, né, se o pessoal quiser o certificado, pode preencher. E a gente já está no horário, né, de 1 hora, que era o nosso tempo limite, né? Claro que às vezes pode ocorrer de passar um pouquinho, né? Mas eu não sei se o professor Jorge também tem alguma pergunta, ele quer fazer alguma observação. Assim, eu estava esperando que todos participassem, né? Mas então, Cristina, eu achei muito interessante a sua apresentação e os aspectos que você trouxe para discutir conosco. E, coincidentemente ou não, na penúltima palestra de convidados que nós tivemos, então a pesquisadora ela havia feito um trabalho para essa questão do ensino bilíngue, né? Ensino bilíngue com surdos e língua portuguesa. E aí eu coloquei algumas preocupações, né, com as estratégias, com as técnicas e por aí vai. Não sei se minhas preocupações faziam sentido. Mas eu trago isso de novo aqui. Então, assim, considerando que no ensino bilíngue há duas línguas, né, que precisam ser trabalhadas, e no caso aqui do surdo seria a Libras como primeira língua e o português como segunda, a minha dúvida é, esse aluno entra numa escola bilíngue no ensino fundamental 1. Então, é o momento que ele vai ter contato com a língua de uma maneira mais formal, né? Então, a minha questão é a seguinte: se esse aluno, no caso da língua portuguesa, se esse aluno não traz a Libras no seu cabedal de conhecimento, como é que fica esse trabalho com a língua portuguesa? Né? Porque o que eu estava pensando, só complementando, como todo mundo, eu fiz inglês quando era jovem, fiz francês, aquela coisa toda, e de início a gente ficava muito apoiado na língua portuguesa, porque a gente não conhece a estrutura da língua francesa, não conhece a estrutura da língua inglesa, e talvez menos ainda o vocabulário. Então, a gente precisava da tradução. Quer dizer, para a gente entender aquilo que estava sendo falado em inglês, a gente precisava fazer esse aporte na língua portuguesa. Sim. Eu imagino que isso também deva acontecer com a educação bilíngue dos surdos, ou não? Sim, sim. Então, essa é a minha questão. Tá. Posso responder esse pedacinho para não esquecer? Sim. Então, quando o aluno chega, né, que você falou no ensino fundamental, como é que fica a língua portuguesa? Então, primeiro a gente tem que investir na língua de sinais, né? Perfeito. Mas não dá para a gente fazer no começo da educação bilíngue. A Christine Svartholm dizia, da Suécia, né? Ela dizia que primeiro tem que ter um bom conhecimento da língua de sinais para depois ensinar outra língua.
Na escola não é possível fazer isso, né? Mas a gente tem que pensar que nós temos que trabalhar, o foco é a língua de sinais, mas a língua portuguesa vai entrando como entra, por exemplo, com as crianças ouvintes. Claro que para as crianças ouvintes entra pela oralidade, mas para as crianças surdas entra com o nome. As crianças ouvintes, a primeira coisa que as crianças ouvintes escrevem é o próprio nome. Né? Por Isso. quê? Porque elas veem no material, elas veem na roupinha, elas veem, né, nas coisas que vão para a escola. As crianças surdas também fazem isso. As crianças ouvintes, quando a gente conta uma história, quando a gente lê um livro, né, ela vai olhando as figuras e a gente vai lendo. Vai com o dedo, né, lendo, e vai comentando. Olha, então, o coelhinho, aqui ele pegou a cenoura, olha a cenoura aqui. Isso tudo a gente faz com o aluno surdo em língua de sinais. Perfeito. Vai trabalhando, é claro que sempre a língua de sinais vai ser mais adiantada do que a língua portuguesa. Se a gente inverter, aí nós vamos criar um problema, né? A língua primeira tem que estar mais avançada do que a segunda língua, mas as duas vão caminhando mais ou menos junto, né? O que acontece, alguns autores propõem, agora não vou conseguir lembrar do nome, mas propõem que haja uma proporção. Então, no começo, a língua de sinais ocupa um espaço muito maior. Depois, a língua majoritária, né, do país, menor. E depois esse espaço a proporção vai mudando. A se balanceando. Então, eu fico muito feliz com essa sua resposta, porque foi exatamente isso que eu comentei lá nas discussões com essa pesquisadora. Eu disse, olha, eu entendo que o seguinte, o que o aluno deveria trazer de casa seria a sua primeira língua. Não é uma realidade, né? Aí a minha preocupação fica no seguinte, tá? Então esse aluno que não traz a Libras de casa, ele entra numa sala de aula e ele fica diante de duas línguas que são muito distintas entre si. Eu concordo contigo quando diz a ordem, né, sintática das sentenças em português não necessariamente é a mesma ordem da sintaxe da Libras. Não necessariamente, né? Embora haja autores que digam que a Libras também é SVO, aquela coisa toda. Ok, né? Tem muitas situações que ela é SVO, mas tem outras que não. Sim. Então, aí eu disse para a pessoa, olha, na minha concepção, eu não sou professor de ensino, né? Desse nível de ensino, mas na minha concepção deveria haver uma prioridade inicial, pelo menos, na Libras, e não confrontar o aluno com duas línguas ao mesmo tempo, porque aí vai ser uma loucura. Não. Porque como é que ele vai entender a língua dele e como é que ele vai entender a outra língua? Pois é. E eu falei, olha, essa estratégia precisa ser trabalhada, mas agora você trouxe exatamente o que eu falei para a pessoa. Eu falei, inicialmente, dar uma atenção maior a Libras, para que o aluno se sinta confortável, porque é a língua dele. E, paralelamente, depois de um certo tempo... Aí, paralelo mais abaixo, né? mais abaixo, exatamente. Mas aí vai introduzindo as questões do português para que a criança também consiga fazer uma comparação, né? Em Libras é assim, em português é de outro jeito. Eu ia falar isso agora. É importante que se mostre as semelhanças e as diferenças entre as duas línguas, que é o que a gente faz também, como você falou, Exato. quando aprende inglês, eu vou traduzindo, eu vou tentando descobrir quais são as semelhanças e as diferenças. Isso. Isso, para o aluno surdo, pode ser dado, pode ser mostrado. Na língua de sinais, você faz assim. Na língua portuguesa, é assim. E é Isso. interessante, na minha observação, eu observei crianças aprendendo o português escrito, né? Observei
desde o primeiro ano, desde a educação infantil até o 6º ano, né? E o processo é um processo muito bonito, né? É um pouco diferente do nosso. Eles começam a escrever com palavras, eles vão escrevendo com as letras do próprio nome, que a criança ouvinte também faz. Isso. Depois eles vão prestando atenção na sílaba inicial. A sílaba inicial vai se mantendo um pouco, as outras é qualquer letra. Depois já são as letras da palavra, mas não na ordem. E assim vai, de repente aparece um para lá no meio. Mas isso porque a gente trabalhou a leitura o tempo todo. Então, a leitura, foi bom você ter falado, que agora me lembrei de dizer que se os alunos surdos não aprenderem a escrita, o português, através da leitura, eles não vão aprender por caminho nenhum. Exato. Porque tem que ser pela leitura, porque é visual. Volta a questão do visual. Né? Não é pela oralidade, é pelo visual. Então, tem que trabalhar a leitura, 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 e sempre mediada pela língua de sinais. Exato. É a que vai Exatamente responder isso. pelo conhecimento prévio. É a língua de sinais que vai responder pelo conhecimento prévio. Exatamente. Essa é a minha concepção. É essa aí. E foi exatamente isso que eu falei para a pesquisadora. Eu disse, olha, eu não sou da área do ensino, né? Mas eu imagino, se eu me comparo quando eu aprendi línguas estrangeiras, na minha época, era isso. Eu me baseava, eu e todo mundo, se baseava no português. E aos poucos a gente ia se desvencilhando da língua portuguesa. Sim. Porque o objetivo era aprender inglês, não era aprender português, né? Mas como é que eu poderia entrar numa sala de aula e o professor já me apresenta lá uma sentença em inglês, se eu, primeiro, não conheço o vocabulário, não sei como é que essa língua se estrutura, como é que eu vou entender isso? Então, eu sou obrigado a traduzir para o português. É aquela velha história. O famoso portunhol. Isso, é aquela velha história, the tables is the book is on the table. The books is on the table. A dizer que a gente fala inglês só porque fala essa sentença, não dá, né? Então, é muito complicado. Mas é isso, brigadão. Mas eu fiz essa pergunta porque, de fato, isso aconteceu na penúltima palestra que nós tivemos. E aí eu dei minha opinião, mas eu também não tinha certeza se fazia sentido. Essa é a minha opinião também. Né? Pois é o que eu tenho observado, que eu observei em alguns anos. Mas você é da área, está acostumado, já tem uma trajetória, então é importante a gente esclarecer contigo essas questões, né? Para não falar bobagem, né? Ok, brigadão. Fique à vontade, Thiago. Tá bem. Nós temos as nossas 3 últimas perguntas, professora. São 2 escritas e uma sinalizada, tá? Depois a Andrea pode abrir a câmera, daí ela faz a pergunta dela. Mas a primeira pergunta é da Madalena, isso. Como ensinar alunos implantados e surdos no primeiro ano? Bom, começa aqui. Se o aluno é implantado, né, ele vai ser... eu vejo, né, que, para mim, não mudaria muito. Eu trabalharia com o implantado do mesmo jeito que eu trabalharia com um surdo. Com a diferença de que, em vez de ficar na língua de sinais e na escrita só, eu poderia fazer língua de sinais, oralidade, se ele desenvolver, porque o fato de ser implantado não significa que ele vai necessariamente dominar a língua oral. A gente sabe que não acontece isso 100% das vezes. Né? É muito comum que o aluno implantado tenha dificuldade com a linguagem oral.
Mas se ele usa o aparelho, a gente tem sim que considerar a oralidade. Então, eu não dispensaria a língua de sinais, porque eu costumo dizer que quanto mais línguas, a gente sempre diz isso, né? Quanto mais conhecimento de língua que você tiver, melhor é. Então, para os surdos, eles têm que ter a língua de sinais, porque é uma língua visual, é uma língua que não oferece dificuldade de ser aprendida. Se o aluno implantado chega numa escola bilíngue, é porque existe, ou por parte dos pais, ou por parte do profissional que orienta, uma crença de que ele vai, ou pelo menos uma expectativa, né, uma perspectiva de que o aluno vai ser exposto à língua de sinais e a língua portuguesa continua sendo segunda língua, mas agora oral. E depois escrita, né? Oral e escrita. Perfeito, prof. Então, a outra pergunta. Hoje em dia, o intérprete educacional somente faz a função de ponte linguística e esquecem que são educadores também, pois estão em um espaço de educação e contribuem para o desenvolvimento do aluno surdo, como também favorece a socialização. Porque em muitos estados não há essa consciência do TIUSP como educador bilíngue e acabam por delegar isso ao professor de apoio, né, dado aí no atendimento de AE ou da sala de recurso multifuncional, que mal consegue suprir as dificuldades dos alunos surdos. Olha, eu vejo algumas questões, né? A primeira, quando você perguntou, Tiago, qual era, alguém perguntou e você me disse qual é a formação do docente interlocutor. Eu disse que é pedagogo, né? Às vezes o intérprete é de outra área do conhecimento. Ele não tem uma formação de professor. Então, ele é intérprete. Claro que no dia a dia ele acaba fazendo a função de educador. Ele não vai conseguir escapar porque o aluno tem as dificuldades dele, tá? Mas o papel dele, ele é contratado para ser o intérprete. Ele não tem formação para ser o professor. Não sei se eu estou sendo um pouco assim, muito taxativa, né? Mas é claro que ele pode ser, sim, um educador, né? Educador não significa necessariamente professor. Perfeito, professora. Andréia, se ela quiser ligar a câmera, pode ficar à vontade. Sinal da Andréia. Isso, sinal da Andréia. Tiago, você faz a voz dela? Faço sim, aham. Pode deixar. Era só um pouquinho, deixa eu. Eu apertei no botãozinho errado aqui. Vamos lá. Boa noite. É um prazer conhecer a professora, autora de diversos livros, inclusive eu tenho um aqui comigo, né? Preciso do autógrafo agora. Professora, você sabe Libras? Mais ou menos, porque se a gente, qualquer língua, se a gente não usa, a gente não é fluente, né? Então, eu sei mais da teoria da Libras do que eu uso. Eu faço o caminho ao contrário, eu sei mais a gramática do que uso, porque eu não tenho contato direto agora então perdi todo, mas eu tinha contato com os professores surdos que trabalhavam na escola comigo. Eu deixei de dar aula para os alunos surdos há muitos anos, ainda na época do oralismo. Quando eu dei aula de português, eu fui professora de português, mas era oralista. Tá? Então, eu sei mais ou menos. Então,
o contato continua ou você está se Não, distanciando? agora me desliguei da universidade, da escola, agora eu parei tudo. Então, eu tenho uma pergunta, né, em relação à sua formação na área da linguística, né? Eu perdi esse comecinho, mas você comentou, né? É, eu achei muito interessante o seu livro, esse livro que eu tenho, né? Eu sou surda, eu estou estudando agora doutorado, é, e eu aprendi o português. Eu sempre tive contato diário, né, com a língua portuguesa. Os meus familiares me auxiliavam, me motivavam em relação à leitura. Eu comecei com gibis. Aprendi, minha família foi comprando, eu comecei também a ir escrevendo algumas pequenas frases. E há um tempo atrás eu trabalhei no EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, com um grupo surdo. Eles falam que é muito difícil de verdade a língua portuguesa, mas eu vejo esta dificuldade, é, que eles têm uma dificuldade também de superar esses limites da própria dificuldade em si. Então, eles precisam criar pessoas, né, identificar pessoas que consigam tomar como referências, né? Então, eles precisam ter contato com essa língua todos os dias. No momento de comprar uma pizza, no momento de pedir qualquer coisa. Então, tem vários elementos, né, que eles precisam se aprimorar dessas palavras. Então, nós precisamos motivar eles diariamente. Então, as pessoas que têm uma idade mais avançada, elas têm uma dificuldade muito maior. Os jovens, a gente vem observando que eles têm muita curiosidade, a gente vem motivando, mas as pessoas com uma idade mais avançada têm um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, os profissionais que trabalham dos sextos, sétimos anos, eles têm essa questão, né? Mas o que acontece? Quando chega do sexto ao nono ano, eles vão para a escola de inclusão. Alguns professores desconhecem quem é o surdo, né? Então, por isso que eu perguntei antes, qual que é o papel do profissional, do intérprete pedagógico, do intérprete de língua de sinais. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque o surdo ele precisa também ter esse conhecimento. Porque o papel do intérprete pedagógico, ele de fato, auxiliar no aprendizado, né? Então, ele precisa ter esse contato. Porque o intérprete, enquanto simplesmente mediador, ele vai fazer com que o aluno pergunte. Então, ele também tem essa função de dar voz ao surdo, que o surdo não fique preso somente no intérprete, que ele tenha coragem de fazer suas perguntas, ele consiga participar também do trabalho em comunidade. Porque, por exemplo, a gente pergunta, você vai para a faculdade? Não, não, porque eu não sei, eu tenho medo, não sei. Porque eles estão acostumados a ter pessoas que simplesmente dão um jeitinho, ajudam ele, né? Então, interrompe também esse ciclo. Então, nós precisamos sempre motivar, criar desafios. Então, a gente precisa, né, fazer com que eles tenham coragem de buscar cada vez mais. Não é simplesmente ficar dando informações, ficar dependentes disso. Então, essa dependência é muito prejudicial. A gente precisa acabar com isso, né? Dessa dependência em relação a outra pessoa, em relação a outros profissionais. Você traz duas questões que são fundamentais, são muito importantes. Uma é o papel da família, né? Sua família incentivou, sua família contava a história, lia a história, e você desenvolveu o conhecimento de língua portuguesa, né? A outra questão relacionada é essa imagem, essa representação que as pessoas, que muitos surdos têm de incapazes. Eu não sei, eu não posso. A gente tem que lembrar que na época do oralismo, uma coisa com a qual eu me debati muito, né, era os surdos eram vistos como incapazes mesmo.
de tal forma que o ouvinte que dizia o que eles tinham que fazer, o ouvinte que... E eu me recusava a fazer isso. Eu não faço. Eu dava aula para o ginásio, não vou ficar dizendo o que você tem que fazer. O que você quer fazer, né? E isso vai acentuando essa imagem de incompetência, incapacidade. Então, a gente tem que mostrar para os alunos surdos que eles são capazes. Agora, como é que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar apresentando para eles atividades que eles possam fazer, sempre texto, tá? Em língua portuguesa ou em língua de sinais, possibilitando o contato deles com outros surdos, eu concordo com você, né, que tem que ter contato com outros surdos, e a questão do intérprete, como eu disse antes, o intérprete, ele é contratado para intermediar, ele faz essa intermediação entre uma língua e outra, mas dificilmente ele consegue ficar nesse papel só. Em algum momento, ele acaba ou fora da aula, ou ele incentiva o aluno a perguntar, né, para o professor, e se ele não, o aluno não perguntar para o professor, quem é que vai responder? O intérprete. Então, é uma situação complexa, mas cada um tem que ocupar o seu papel, né? Cada um tem que ocupar o seu lugar. E o aluno tem que aprender que ele é um ser capaz, ele tem que perguntar. Ah, mas eu não entendi. Por que você não perguntou na hora? Não, porque é muito difícil. Não, é difícil, mas o professor está ali. Você tem que perguntar para o professor. Eu posso te ajudar, sim, naquilo que eu souber, mas o que eu não souber, eu não posso. Um conteúdo de física, se o intérprete não souber, não vai acontecer nada. Ninguém vai aprender. Eu acho que isso é um grande desafio dos intérpretes, porque eles acabam tendo que conhecer muitos conteúdos. Seria bom se Exatamente. São tivesse estudos, né? Então, precisa ter um conhecimento mais aprofundado, né? Então, porque os intérpretes têm informações diferenciadas, Sim. então precisam coordenar com todos esses conhecimentos. Isso também é bem dificultoso nesse processo. Seria uma maravilha, desculpa, só completando aí, seria uma maravilha, quem sabe um dia a gente chegar lá, se a gente tivesse intérprete, pelo menos das áreas das exatas, intérprete da área das humanas, intérprete da área das biológicas, já ajudaria muito, né? Com certeza. Porque é muito conhecimento, a gente quer que o intérprete saiba tudo. Não dá, gente, não dá. Por isso que o papel dele acaba sendo só o de interpretar, tá? Porque também não dá para você esperar que ele saiba todo aquele conteúdo. Com certeza. Né, ele tem essa função mesmo, né? Professora, o horário já está bastante. A gente já estendeu um pouquinho mais nosso horário. Prof. Jorge, você quer falar? Sim. Não, então, só um minutinho que eu tenho que reativar Eu minha não sei câmera. se a Andrea terminou. Sim, finalizou, prof. Obrigado. Não, então aqui eu até escrevi no chat, né? Mas reforço os agradecimentos aí à disponibilidade da colega, a professora Maria Cristina, e, de fato, foi uma discussão bastante rica. Que bom. Eu saio muito gratificado desse encontro, porque eu também aprendi muito. Então, a gente, como você até nesse aspecto tem muito mais informação do que eu também não falo Libras, mas eu não falo nem mais ou menos, eu não falo. Então, É que você não tem contato, né?
Pois é, mas eu sempre digo para as pessoas, o meu interesse na Libras seria o mesmo interesse numa outra língua qualquer, né? Eu vejo a estrutura da língua, né? É como objeto de estudo, né, Jorge? Isso, Objeto de a minha estudo. origem é da ciência da computação. Ah, Então, eu olho para a língua para ver como é que a gente consegue montar um sistema que, por exemplo, faça uma tradução automática e que faça aquele chamado resumo, né? Aquele resumo eletrônico. Então, é nesse sentido que eu gosto muito de trabalhar com as línguas, independentemente de quem ela é. Mas, no momento em que eu abracei a causa da Libras, eu acabei me encantando, sim. porque muita coisa para ser feita, né, no caso da Libras em particular, muitos estudos precisam ser aprofundados para a gente compreender exatamente como essa língua funciona. A gente sai um pouco daquela posição de generalização, né? Sim. Que é desagradável e é danosa para o aprendizado, para a aquisição de conhecimento, para o entendimento de cada um de nós de que língua é essa. Sim. E eu tenho gostado bastante tenho gostado bastante dessa minha ideia de ter enveredado por esse caminho, mesmo não sabendo Libras, né? E talvez isso até seja mais favorável para mim, porque aí eu não estou viciado, né, no seu funcionamento, e aí eu tenho que olhar a língua pela língua. Sim. Né? Mas é isso. Muito obrigado. Deixa eu só completar uma coisinha que Acho a Andrea falou em relação ao livro, né? Ela perguntou se eu sabia Libras, e daí ela falou do livro. Eu sempre fiz parceria com os surdos, então eu tenho vários trabalhos escritos com o Ricardo Nakazato, que é surdo, né? E o livro, naquele livro nós somos 5 autores, 2 ouvintes, que sou eu e uma intérprete, uma professora formada em pedagogia, com mestrado em pedagogia também, intérprete, e 3 surdos. Né? E eles é que eu ajudei a organizar o texto, né? Conteúdo, etc. Mas eu nunca... Eu dei aula de Libras por vários anos, eu me recusei a dar aula de Libras sozinha. Todo o tempo eu tive um surdo junto, tá? Porque eu acho que é o que você disse, para nós, a Libras é um objeto de estudo. Eu não sou fluente em Libras, não longe disso, né? E, como eu falei no começo, é fundamental o contato com os surdos, para a gente até entender a forma como eles veem o mundo, né? Porque é diferente da nossa. Nós escutamos, vemos, né? exato. Muito bom. Então, acho que é isso, né, Tiago? Tiago, Janete, agradeço aos intérpretes pela participação, e para mim eles são fundamentais, Sim, sim. porque como eu não falo Libras, aí fica difícil. Se fosse tudo em Libras, eu estaria perdido. Mas, então, eu reconheço muito o trabalho dos intérpretes e concordo contigo, Maria Cristina. O fato de nós, professores, especialmente nas universidades, jogarmos no colo do intérprete o compromisso de fazer com que aquele aluno aprenda aquela matéria, isso é absurdo. Eu sempre disse isso. Isso é absurdo, porque para que isso ocorra, foi o que você disse. Para um intérprete poder ajudar o aluno nesse nível, em física, ele teria que conhecer, ele teria que saber física. Sim. Mas aí ele sai dali da interpretação na aula de física, aí entra na aula de anatomia, e aí ele também tem que saber de anatomia? Pois é, né? Como é que fica E isso? matemática, ele tem que saber de tudo. Não é?
Vai ter uma Então, coisa louca. Você queria que ele seja uma enciclopédia. exatamente, coisa que nem nós nós somos Ninguém. especialistas de uma área, de uma sub-área, né? Mas é isso, muito obrigado a todos, aos intérpretes, à professora Maria Cristina e aos participantes, e gostei muito das intervenções dos participantes. Continuemos assim, pessoal, porque isso motiva o nosso grupo a dar continuidade a esse trabalho no ano que vem. Hoje, a palestra da professora Maria Cristina fecha esse ano de 2023, mas ano que vem a gente está aí. Então, quem sabe a gente convida de novo a professora Maria Cristina para trazer outros pode convidar. assuntos, né? Esperando que ela aceite, outros assuntos também relacionados, porque foi muito rico. Eu agradeço muito, né, o convite. Eu estava um pouco temerosa, tanto que eu mudei um pouco o foco, né, da minha fala, porque o grupo é um grupo que estuda Libras. Falei, de repente eu fico falando e as pessoas falam, ai, mas que chato isso. Mas eu agradeço muito a participação, a acolhida. Muito obrigada. Muito obrigado. Professora, só deixa eu vou finalizar também aqui, dar um feedback em relação à sua palestra, né? Nós tivemos muitos comentários em relação à sua temática, todos parabenizando a tua apresentação, colocando que foi uma excelente experiência, né? Temos alguns colegas que são professores ouvintes, mas também tem a Mônica, que principalmente que ela é professora surda, ela agradeceu muito a palestra, que foi de suma importância. E como o professor Jorge também comentou, nós fechamos, acho que esse ano, com chave de ouro com a sua palestra. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. A única coisa que eu falo em Libras. Tchau. Acho que a gente tem que tirar uma foto. Quem puder parabéns. dar uma foto rapidinho. Vamos lá, daí a gente já... falar para o pessoal para abrir a câmera, né? Será que dá certo? Dá sim. Dá. Tem um limite, mas daí alguns abrem, outros fecham. Pois é. Abrir a câmera para a gente poder fazer essa tomada. Nós mantemos um grupo de 27, 28 pessoas até agora há pouco. Ô Joyce, que bom te ver. Solange. A prof. Carmen, tudo bem, prof? Maiara. Então, eu vou bater acho que vou tirar um print aqui, tá? Isso. Pois me manda. Então, tá bom. 1, 2, 3 e... Foi. Só mais uma para a gente garantir que não vai dar problema, né? Prontinho, gente. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite para todos. Boa noite. Como é que é boa noite? Como é que é boa noite mesmo? Boa noite. Boa noite. Viu? Alguma coisa eu sei. Tá vendo? Então tá bom. Tchau, pessoal. Ou boa noite, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.